Pessoal, agora eu vou falar sobre a evolução da população brasileira. Vamos falar de povo, vamos falar de demografia. Para quem me acompanha no 7º ano, a aula ocorre a partir da página 42, no livro Expedições Geográficas de Sérgio Adams e Melvin Adams. Dois grandes geógrafos que, para mim, na minha opinião, tem o melhor material didático. Estou fazendo propaganda aqui não, mas é para mim um dos melhores livros para se trabalhar com o ensino fundamental. Beleza? Você sabe me responder qual é a instituição, o órgão responsável para fazer a contagem da população brasileira, que mostra a quantidade de pessoas, o número de idosos, o número de crianças, o número de mulheres, o número de homens, né? Quantas pessoas são alfabetizadas, quantas são analfabetas? Você sabe responder qual é o instituto responsável por isso? Se você respondeu IBGE, você está certo. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é responsável pela contagem da população brasileira. E você sabe me responder quando ocorre essa contagem? Você sabe qual foi a última contagem da população brasileira? A contagem é o censo. Quando falamos de contagem, nós estamos falando de um censo, né? A contagem ocorre a cada 10 anos. A última contagem foi no ano de 2010. A contagem seria esse ano. E por que não é esse ano? Por causa do coronavírus, né? O coronavírus, o Covid-19, devido a esse problema de pandemia, né? Por que a pandemia? Qual a diferença de pandemia para epidemia? Pandemia é quando atinge todos os continentes do planeta, tá? Quando atinge pelo menos aí os 5 continentes, exceto a Antártida. A Antártida é uma exceção, mas quando afeta a América, o continente europeu, o continente asiático, africano, né, e a Oceania. Atingiu 5 continentes do planeta, exceto a Antártida, que também é continente. Tirando a Antártida, atingiu 5 continentes, já se torna uma pandemia. Devido à pandemia não teve o censo esse ano, tá? E aí nós precisamos entender e lembrar, né, que a cada 10 anos a população deve ser contada. Para quê? Por que você acha que a gente tem que ficar contando a população de 10 em 10 anos? Justamente para saber aonde devem ser investidos os recursos. Nós vivemos num país que são arrecadados impostos, e vivemos num país em que o Estado ele oferece serviços públicos como educação, como serviços de saúde, que no nosso caso é o SUS, o Sistema Único de Saúde, no nosso país, que é o SUS. Se deve aumentar o efetivo de policiais, se deve aumentar o número de escolas, né? Então, o censo vai fazer várias perguntas para as pessoas. E com isso vai ter um perfil da população brasileira, né? Se tem mais idosos, ou se tem mais jovens, mais crianças. Com isso, eu consigo administrar e governar melhor, tá? O país, independente de partido, de governante. Então, quando falamos do país, é Estado. O Estado, instituição, é maior do que governo. Estado, nós estamos falando da instituição, União, da República Federativa do Brasil, que está acima de partido e qualquer governo. Tá? Passe partido vermelho, partido amarelo, partido da cinza, partido rosa, né? O partido verde-limão, não importa qual seja, pode passar um monte de partido. O Brasil fica, a população fica.
né? E então esses programas, essas instituições estão acima de tudo. Então eu preciso, é importantíssimo, ele é essencial para investir melhor, distribuir melhor os recursos, aonde eu devo aplicar. Bom, ok, com o acidente ao IBGE, aí atrapalhar a minha aula. O que é então um país povoado e um país populoso? Justamente isso vai falar no nosso livro, na página 44, o conceito de populoso e povoado. Populoso, pessoal, está se referindo à quantidade total, tá? Quantidade total, independente da área que está ocupando. Por exemplo, qual é o país mais populoso da Terra? É a China, tá? Com cerca aí de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes no território chinês. Aí se eu perguntar qual é o país mais povoado, já não é a China. O país mais povoado é Singapura. Como assim, professor? Se você pegar o total de habitantes de Singapura, não chega nem a metade da China, da população chinesa. Acontece que a China tem a quarta maior extensão territorial e você coloca 1 bilhão e 300 milhões dentro da China, quer dizer, claro que ainda a densidade demográfica é alta, mas quando eu comparo com Singapura, vai ver que a cada quilômetro quadrado dentro de Singapura vivem 7.000 habitantes. 7.000 habitantes por quilômetro quadrado. Esse é o país com a maior taxa de ocupação, densidade demográfica. Isso é um país um país povoado. Povoado, pessoal, é quando a área do país, independente se a população é grande ou não, mas é quando a área territorial do país está bem ocupada. Foi bem ocupada. Isso é povoado. Daí nós criamos o conceito de densidade demográfica. E aí eu preciso ensinar uma continha. Vamos lá. Contas de geografia. É isso mesmo, contas. Densidade demográfica é o número da população, total dividida pela área territorial, e assim você terá o número de habitantes por quilômetros quadrados. Número de habitantes por quilômetro quadrado. Então vamos lá. Singapura. A população de Singapura é de 5.535.662, isso nos dados de 2017, tá? Nos dados de 2017. E a área de Singapura, de 700 km², vai dar 7.907 pessoas por quilômetro quadrado. Aí você pega... você vê que é uma taxa bem grande. Aí você pega a população brasileira, que até em 2017, a população brasileira, a estimativa, né? A estimativa é um número aproximado, porque o último censo, vamos considerar o último censo, no último censo a população era de 190.755.799 habitantes, mas esse número já está ultrapassado. Provavelmente nós já estamos próximo aí aos 210 bilhões. Por quê? Por que estimativa? Porque não foi contado, porque não teve censo, por causa do coronavírus. Então, provavelmente a nossa população esteja em torno dos 210 bilhões. Vamos pegar os dados que está aqui no livro, na página 44, diz que a estimativa é de 207.660.929 habitantes. Aí você divide isso pelo quilômetro quadrado, que é de 8.515.759 quilômetros quadrados, você vai ter uma densidade, ou seja, o número de habitantes ocupando o território brasileiro por quilômetro quadrado vai ser de 24,4 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a cada quilômetro quadrado no Brasil, há 24 pessoas residindo. Será que é assim mesmo? Será que a cada quilômetro quadrado há 24 pessoas residindo no nosso território? Pois é, a gente fica falando, mas a cada
a cada quilômetro quadrado tem 24 pessoas. Isso eu faço a média da densidade demográfica no Brasil. Porém, a gente sabe que no nosso território há áreas que são bem ocupadas e áreas que não são bem ocupadas. Nós temos vazios demográficos no território brasileiro e assim temos também concentrações demográficas, concentrações de populações. Na opinião de você, qual é a região que mais concentra ou concentra uma maior quantidade de pessoas? Qual a região do Brasil que concentra o maior número de pessoas, de população? E qual a região que concentra o menor número de pessoas? Se você falou que o estado do Amazonas ou a região norte do Brasil é a região que concentra o menor número de pessoas, está certo. Agora, se você disse que o estado de São Paulo, né, ou a região sudeste é a região, e no caso o estado de São Paulo é o estado que concentra a maior quantidade de pessoas, você também está correto. Olhando para o território brasileiro, nós vamos ver que a maior parte da população brasileira se concentra nas áreas mais próximas ao litoral. E na região sudeste, por mais que esteja próximo ao litoral, a região sudeste tem uma característica em especial, em particular, que a concentração de população ela se estende mais ao interior. Mas isso é a região sul e sudeste. Por que se concentra pessoas em algumas áreas e outras áreas não? Porque as pessoas procuram clima agradável, um relevo não tão acidentado, que dê para praticar a agricultura, a pecuária, que ofereça recursos naturais que sejam benéficas para ela, ou seja, água disponível, não basta ter um relevo bom, tem que ter água disponível, o solo tem que ser bom para o cultivo. Isso lá atrás. Claro que esses fatores primários favoreceram também a outros setores da economia, como a indústria e o comércio, que naturalmente, posteriormente, essas regiões passaram a concentrar comércios e indústrias. Então a região sul e sudeste do Brasil são regiões mais ricas que outras regiões do Brasil, então concentra uma maior quantidade de pessoas que estão lá por causa do fator econômico. A região nordeste, a maior parte da população se concentra nas faixas litorâneas, porque o clima litorâneo, que é chamada na região nordeste de zona da mata, é mais agradável e teve um maior desenvolvimento na agricultura e até mesmo pecuária. E isso acabou concentrando a formação de vilas, a concentração de pessoas, que mais tarde favoreceu o comércio nessas regiões, na zona da mata, na faixa litorânea da região nordeste, e posteriormente a industrialização, que claro, começou muito tarde lá, mas já há pontos industriais na região nordeste. Então você vê essa concentração sempre mais ao litoral. O interior do Brasil, devido a clima, relevo, uma série de fatores, ele não é tão ocupado quanto o litoral. Claro, com as exceções de centros econômicos dinâmicos, como a região sul e sudeste do Brasil e até mesmo parte do centro-oeste, quando falamos do estado de Goiás, especificamente o Distrito Federal. Quer conferir aqui comigo? Tá? E aliás, falando de densidade demográfica, dê uma acompanhada e dê uma olhada no livro. Dê uma olhada no livro para observar os países com densidade demográfica. Olha aqui, quando nós observamos aí as regiões de maior densidade demográfica no território brasileiro. Tranquilo. Você pode acompanhar a legenda que está aqui. Acompanhar a legenda comparando com as informações que está contido no mapa. A região mais escura, a região que concentra a maior população. A região mais clara, a região com menor concentração de habitantes. Tranquilo, pessoal? Eu vou ficando por aqui e acompanhem lá as atividades que eu irei postar. Hoje nós temos 2 aulas, então primeiramente eu vou postar o vídeo e posteriormente depois
eu posto as atividades. Um forte abraço, fiquem com Deus.